Bom, então vamos iniciando mais uma aula, essa um pouco mais sintética, no qual nós vamos falar sobre a avaliação laboratorial da função hepática. Meu nome é Valmirto Bezerra de Alessandro e assim a gente inicia essa questão sobre a função hepática. O fígado, na grande maioria das vezes, ele vai levar a culpa de todos os exageros que cometemos pela vida fora, seja na questão de bebidas em excesso, mas também na questão de alimentações em excesso. Então, como o próprio médico Dr. Luiz Caetano da Silva, eles colocam que a ressaca ou dificuldade de digestão comuns quando se come ou bebe demais, em geral, são atribuídos ao mau funcionamento do fígado e não simplesmente aos exageros ou aos excessos praticados por o próprio indivíduo. Nesse sentido, talvez explique a existência no mercado de uma quantidade enorme de produtos farmacêuticos que exploram certas crendices populares a respeito do fígado. Então nós temos aí medicamentos que dizem que diminuem esses efeitos de dores que pode estar relacionado com a questão hepática. Mas é interessante salientar que não há simplesmente um único medicamento capaz de proteger o fígado. Na verdade, quando você sente uma dor, já observa-se que ocorreu um sofrimento por parte desse fígado. Então, na maioria das partes das vezes, já foi seriamente agredido pela repetição de alguns maus hábitos de vida. E dentro dessa trajetória, colocamos os objetivos de alguns testes, que é avaliar e manejar pacientes com disfunções hepáticas. Nesse sentido, nós temos, primeiro, detectar a presença de doença hepática. Segundo, fazer diagnóstico diferencial das doenças. Terceiro, avaliar a extensão do dano hepático. Então esses marcadores têm que ter esses papéis, esses objetivos bem definidos. E os mais utilizados são aminotransferases, fosfatase alcalina, albumina, tempo de protombina. Se estiverem totalmente alteradas, a chance de ter uma doença hepática é grande. Se estiverem normais, a chance de ter doença hepática não diagnóstica é baixa. Então, a fim de elevar a sua sensibilidade e especificidade, devem ser sempre utilizados em bateria. Então, sempre eu comento, as pessoas que utilizam ou fazem a questão de solicitar esses exames para o laboratório, tentem observar na utilização desses exames em formato de bateria, para tentar fechar o diagnóstico de uma forma um pouco mais rápida. Dentro assim, nós temos exames para avaliação da função hepática, que tem a função secretora, no qual nós temos ali a bilirrubina e a fosfatase alcalina, ou também chamado de ALP. Integridade do fígado, nós temos as transaminases, chamado de AST e ALT, AST, ou também chamado de TGO, e ALT, ou também chamado de TGP. E logo depois nós temos a gama-GT e a fosfatase alcalina, que também favorece a integridade do fígado. Posteriormente, nós temos a capacidade de síntese, que está relacionado com a proteína, albumina, tempo de protombina e taxas entre albumina e globulinas. Então, quando se pensa em pedir a solicitação de alguns exames para avaliar a função hepática, esses são os principais a serem solicitados. Nessa tabela, nós podemos observar algumas doenças de um determinado padrão, e a bilirrubina, aminotransferase, fosfatase alcalina, albumina e tempo de protombina de alguma dessas. Vocês podem observar que alguns pontos são considerados como normais, outros diminuídos e outros alterados de uma forma mais para cima, né? Então tem uma forma um pouco mais prolongada de detecção. Nesse sentido, eu vou deixar para vocês darem uma observada com esses pontos dessas doenças, entre outras padrões hepáticos. Porém, é interessante salientar que tem que estar associado com a clínica do paciente. Simplesmente só observar uma tabela e ela dizer um determinado resultado, sim ou não, alterado ou não, tem que estar associado realmente com a clínica do paciente. Dando sequência, é interessante não só apontar os marcadores, mas eu faço uma breve ideia nessa questão para salientar a questão do fígado, né, a avaliação laboratorial da função hepática relacionada às hepatites virais. E aqui eu tenho um ponto que eu acho interessante a discutir com vocês. Então, os testes de função hepática, especialmente os níveis séricos, ALT, ou também chamado de TGP, e AST, ou também chamado de TGO, apesar de serem indicadores de sensível do dano do parênquima hepático, não são específicos para hepatites. Então,
nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, os exames específicos para o diagnóstico de tipo de infecção provocado por esse vírus, né, vírus, por exemplo, da hepatite B, eles são exames mais a nível de sorológico ou também colocado como nível de biologia molecular. Hepatite A, interpretação dos resultados sorológicos. Então é interessante vocês observarem que nós temos lá, o anti-HAV total e o anti-HAV IgM. Então o IgM está relacionado à fase aguda da infecção. Então nós temos aí positivo para os dois, ou esse sinal de cruz, infecção recente pelo vírus da hepatite A. Quando nós temos somente para o anti-HAV total, nós temos ali infecção passada pelo vírus da hepatite A. Não tendo resultado, ou seja, resultado negativo, ou seja, ocorre uma ausência do contato com o vírus da hepatite A, o indivíduo é não imune, ou seja, o indivíduo, nesse caso, ele pode ser susceptível a adquirir a doença. Para a hepatite B, nesse caso mais estudado, e interessante salientar que existe uma vacina para tentar conter essa doença, e dentro desses significados nós temos outros marcadores sorológicos, que são HBsAg, anti-HBc IgM, anti-HBc IgG, HBeAg, anti-HBe e anti-HBs. O que é mais importante a gente observar nesse significado? O HBsAg é o primeiro marcador que vai aparecer no curso da infecção. Então, observando o primeiro marcador aparecer, HBsAg. Posteriormente, nós vamos ter ali um encontro de uma proteína de fase aguda, que é relacionado a anti-HBc IgM, e depois fosse a proteína crônica, né, infecções crônicas, ou representa o contato aí do vírus num determinado tempo, né? Então tudo está relacionado na questão aí de tempo, IgM e IgG. Logo abaixo nós temos HBeAg, que é o marcador de replicação viral. Então quando a gente observa a positividade desse marcador, a gente consegue observar se realmente está tendo a replicação desse vírus lá no organismo da pessoa. Posteriormente nós temos o anti-HBe, que surge após o desaparecimento do HBeAg, e no caso vai indicar o final da fase replicativa. Interessante isso aqui também entender, tá? E posteriormente nós temos aí o anti-HBs, que é o único anticorpo que confere imunidade e está presente no soro após o desaparecimento do HBsAg, ou seja, aqui é o indicador de cura e imunidade. Ele está presente em pessoas que estão isoladas, ou seja, que foram vacinadas. Então, dentro desses marcadores, dentro desses significados que eu estou apontando aqui para vocês, existe uma tabela que a gente pode colocar isso como um mosaico. Então nós temos aí a primeira interpretação relacionado a todos negativos, ou seja, o indivíduo é susceptível a adquirir essa doença, logicamente, se ele não for imune, nesse caso dessa doença, tá? Então existe a susceptibilidade, então ele pode sim adquirir essa doença. Posteriormente vocês vão observando que no HBsAg, quando dá positivo na questão da incubação, ele refere-se a isso. Depois nós temos fase aguda final, ou seja, tem cada etapa. Uma etapa que eu acho muito interessante a gente observar é a imunidade de resposta vacinal. No final, anti-HBs está positiva. Então, nesse caso, é interessante a gente salientar, porque tem determinadas pessoas que solicitam exames quando vão fazer doação de sangue, e quando se faz a doação de sangue, esse banco de sangue já faz a resolução desse resultado, colocando lá, se o indivíduo for imune, ele vai lá apresentar uma sorologia positiva, né? Porque logicamente ele teve contato com essa vacina, então ele tem uma imunidade. Não é que ele tenha o vírus, ele desenvolva a doença, né? Então aqui é interessante a gente falar o seguinte, porque tem pessoas que acham que só porque é positivo, isso infere numa coisa positiva de ter a doença. Toma bastante cuidado isso, principalmente quando você vai começar a estudar a imunologia básica ou também a interpretação de exames imunológicos. Isso na área de laboratório clínico e também associação de banco de sangue. Então é interessante a gente salientar isso também. Tomar muito cuidado com essa questão de logística, do que o positivo realmente é positivo para uma doença. E muitas das vezes eu estou apontando aqui uma que é muito bom, porque ela adquire uma determinada resposta imunológica, ela é imune. Posteriormente, para finalizar aqui, eu coloco só para uma característica de imagem, um Homer Simpson, e eu pergunto para vocês se ele tem uma icterícia, já que a gente falou desses marcadores, e logicamente se a grande maioria estiverem alterado, a possibilidade de ter alguma doença ictérica, alguma interferência relacionada a esses marcadores, pode estar bem enfatizado. Interessante a gente discutir é que
geralmente quando as pessoas comentam que a pessoa está ictérica, eles demonstram a questão do olho. Já na questão do Homer Simpson, ele não está com o olho amarelo. Então, simplesmente só o corpo. Então, é só uma questão mesmo filosófica de se interpretar essa ideia. Então, geralmente, quando as pessoas estão com o olho amarelo, são relacionadas à icterícia. Também o corpo amarelado também tem algumas doenças genéticas, como essa de Gilbert, que a gente pode fazer uma relação. Não é o caso de a gente definir essas doenças agora no momento, mas assim a gente pode finalizar com Homer Simpson e essa discussão um pouco filosófica, se ele tem ou não tem. Logicamente, se eu bater só o aspecto clínico, vamos ter várias discussões. Se eu bater no aspecto dos valores que forem encontrados, logicamente nós vamos apontar que ele tem aí um processo de icterícia. Ok? Muito obrigado, então. Vamos para a próxima.